Olá, amigos, no Fala Xerife de hoje, iniciar a semana falando de alguns jogos de sábado, jogos de domingo. Começar pelo jogo do Vasco, né? O Vasco perdeu de 3-1 para o Corinthians e mais uma vez decepcionou o seu torcedor. Começa a jogar bem, mas a partir do momento que toma um gol, começa a encontrar dificuldades, né? O Vasco não se encontrou ainda, é mais uma derrota. Se você pegar a pontuação de 45 pontos hoje para sair do rebaixamento, eu acho que talvez o menos possa sair mais de 45 pontos, né? O Vasco faltam 12 jogos, 22 jogos. Dos 22 jogos, tem que ganhar 12. Tem que ganhar 12 jogos desses 22 jogos. Vem contratação? Vem. Mas é preocupante. Ainda bem que a turma de baixo também está perdendo e tem ajudado. Mas o Vasco está decepcionando. O Corinthians está fazendo sua parte sem perder, né? Contando todos os jogos, isso é muito bom. Encontra um padrão de jogo, a gente sabe, né? Renato Augusto realmente é fora de série, a gente sabe da sua capacidade. E o Corinthians está aí, né? Vai lutar aí agora pela Sul-Americana, mas tem que somar pontos. Está um pouco na zona de baixo, ganhou, ficou um pouco mais acima. E é isso que tem que fazer. O Corinthians dentro da sua casa, quando está bem, é praticamente imbatível. É difícil ganhar do Corinthians lá na sua casa e demonstrou mais uma vez a força. E o Vasco, olha, é muito, muito preocupante, né? O que está jogando, uma equipe com medo, não pode tomar gol, uma equipe sem confiança nenhuma, né? A chegada do seu treinador, eu esperava, eu conheço, trabalhei contra ele na Argentina, é um treinador que gosta de trabalhar ofensivamente, mas realmente é uma grande decepção, não por parte do treinador, mas o que alguns jogadores do Vasco têm apresentado, independente de treinador, independente, às vezes é claro, o treinador é importante, posicionar dentro de campo, mas jogadores com medo de jogar, então isso é ruim, né? Vai chegar algumas contratações novas, vamos ver se a coisa melhora, se o Vasco consegue jogar melhor, porque realmente está preocupante. O Vasco está caminhando a passos largos para ir para uma segunda divisão. Claro que é muito cedo para se falar isso, mas é preocupante. Futebol muito aquém do que a gente esperava, muito aquém do que se foi contratado. O Vasco contratou mais de 100 milhões, né, em contratações, e agora contratando mais jogadores, né? A 777 resolveu abrir a carteira e tem que abrir, não tem que esperar dinheiro para setembro para tentar finalizar as contratações e manter o Vasco em uma primeira divisão, né? Isso que o torcedor vascaíno quer hoje. A preocupação é se a quinta queda, né, em 15 anos é muita coisa, em 12 anos é muita coisa para o Vasco da Gama. Então esperamos que o Vasco consiga um resultado positivo. O próximo jogo, o Grêmio, jogo dificílimo. Então torcer para que as coisas melhorem e que o Vasco possa vir a realmente somar ponte e sair desse sufoco, mas está muito preocupante o que o Vasco vem apresentando. Bom, amigo, agora falar a respeito do Atlético Mineiro e Flamengo, uma ótima vitória, ótima, do Flamengo, né? Arrascaeta no banco, entra no segundo tempo, aí você não sabe o que pensa o treinador, né? O que pensa seu treinador em relação ao Arrascaeta, Everton Ribeiro, muitas mudanças na cabeça dele, mas mostrou que Arrascaeta não pode ficar no banco do Flamengo. Entrou no segundo tempo, fez uma grande jogada, o primeiro gol, um gol de falta, um belo gol, o segundo jogada, uma bela jogada do Arrascaeta também. O nível técnico, eu sempre digo e vou afirmar isso, eu venho falando isso há anos, né? Agora não, há 4, 5 anos. Ninguém tem o que o Flamengo tem, os dois meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tem um, às vezes outro tem outro, mas não tem os dois meias de qualidade que se tem o Flamengo. Jogam muito, muita técnica, inteligente, e isso tem demonstrado essa força do Flamengo, que vai crescendo na hora certa, e um belo resultado, né? Um belo resultado do Flamengo, a vitória do Atlético, o Atlético de Filipão não jogou mal contra o Flamengo, não jogou mal contra o Grêmio, tá? Não jogou. Jogou bem contra o Grêmio, perdeu o jogo. Jogou bem contra o Flamengo, mas perdeu o jogo. São 8 jogos do Filipão, né? 4 derrotas, 4 empates, nenhuma vitória. É claro que há uma pressão muito grande, mas Filipão é um treinador experiente, pode matar no peito e sabe que futebol é isso. Daqui a pouco ganha um jogo, engrena e vai embora. Mas realmente fez um bom jogo. O Atlético não jogou mal não, né? Tem algum momento que poderia ter feito segundo gol, mas o Flamengo não pode vacilar. Se tu não faz, termina levando. Foi isso que o Flamengo fez, né? Uma bela vitória, né? E parabéns ao Flamengo. E agora quero falar da lamentável, né? O que aconteceu com o preparador físico, né, do São Paulo, que bateu no Pedro, né? Eu não sei, é muito difícil você analisar alguma coisa. Você não está lá, diz que Pedro levou várias tapas na cara e depois um soco.
com aquele tamanho não reagir, não é possível, não tem esse negócio de Deus, que não tem isso. O cara não pode chegar e bater na cara do outro, né? E isso não existe. Eu fiquei sabendo já da saída do seu preparador físico, estamos falando até também na saída do São Paulo, e vamos ver como isso vai ficar, mas esse ambiente ruim não é de agora não, já começou no Grêmio, alguns jogadores insatisfeitos, né, com o São Paulo, com a sua comissão técnica, e transbordou agora. Ele já pediu desculpa, mas não era para fazer isso. Um preparador físico experiente, ninguém pode bater em ninguém. Ninguém pode bater em ninguém na cara de ninguém. E principalmente da maneira que foi. Pedro também está errado. Porque Pedro, na hora do aquecimento, não quis aquecer, estava emburrado. É claro, aquece, depois vai tomar satisfações com o treinador, com quem seja, né? O Pedro errou também. Se a história é essa, e ele já está irritado com outras coisas, faz o teu papel, depois chega e diz, amigo, não quero ficar mais, eu quero ir embora, não vou ficar no banco. Normal, faz parte do jogo. Pedro errou, mas ninguém é mais homem do que ninguém, e isso que eu fiquei sabendo realmente é triste para o futebol brasileiro mais uma vez. Imagine se é um preparador físico, né, brasileiro, seria mais massacrado ainda, né, porque a gente conhece a nossa empresa, como ela faz e como ela julga. Claro que está julgando, agora, se é um brasileiro, seria muito pior, seria muito pior, por tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas enfim, eu acho que o Flamengo sabe o que faz, tem a sua direção. Eu não acredito com a chegada do São Paulo, né, o ambiente tumulto dessa maneira. Por quê? Porque o Flamengo é muito grande, o Flamengo precisava ganhar, e trouxe um treinador austero, um treinador muito forte, que tem um gênio muito forte. Então, sair seu preparador físico e ele ficar, olha, para mim tem que sair o pacote inteiro. Mas o Flamengo tem grandes jogadores e a gente sabe da força que tem esses jogadores para mudar tudo isso. E esperamos que as coisas mudem, né? Vamos ver o que é que vai desenrolar mais ainda até amanhã, né? Nessa segunda-feira, mas vamos aguardar, porque realmente é triste o que aconteceu e não pode acontecer. Não é só no Flamengo, nem nenhuma equipe do mundo. O que o preparador físico do Flamengo fez com o jogador do Flamengo é uma falta de respeito e muito grande. Não é porque é argentino, não é porque é chileno, não é porque é brasileiro. Isso não pode acontecer. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Olha, sindicato dos atletas, vamos entrar em ação, hein, gente? Todo mundo muito caladinho, né? Respeito vocês, vocês são muito bons, mas é a hora do sindicato e dos jogadores também entrar. Porque isso que aconteceu é uma falta de respeito com um atleta brasileiro ou qualquer outro atleta, mas principalmente de um atleta que joga bem, que foi a última Copa do Mundo e tem uma qualidade, é um ótimo caráter, um ótimo garoto. Entendeu? Mesmo ter errado de tudo que aconteceu, não querer aquecer, não querer participar, mas o que fizeram com o Pedro foi uma falta de respeito enorme. E isso fica um alerta também para os sindicatos também defender seus jogadores. Valeu, galera, um abraço. Bom, amigos, agora falar a respeito do jogo de domingo, né? Domingo teve bons jogos, né? Falar a respeito do jogo, que é muito importante, foi muito importante a vitória do Botafogo diante do Curitiba. O Curitiba, para você ter uma ideia, em 12 pontos, o Curitiba, em 12 pontos, tá? Disputado, conseguiu ganhar 10 pontos. Eu acho que era a equipe que fez mais pontos nesse segundo turno, nesses últimos 4 jogos aí. Impressionante. Veio pegar um Botafogo fortíssimo, candidato ao título. Faz um gol logo no início, Sauer faz um, depois o Sauer, depois Tiquinho faz mais 2, e é uma vitória de 4-1 nessa boa equipe que é do Curitiba. Curitiba não está morto não, está lá na zona de rebaixamento, mas eu vi o Curitiba jogar, tem um bom time, Curitiba pode incomodar. Muitos acham da queda do Curitiba, eu não acho não, acho que é muito cedo para se falar alguma coisa, e ele cresceu muito com a chegada do novo treinador. Tem um bom time, muito bem armado, só que o Botafogo está motivado, tudo dá certo, Tiquinho artilheiro, tem um grande goleiro, enfim. E que golaço do Curitiba, hein, por cobertura, golaço. Mas o Botafogo está aí, o apoio da sua torcida, lotando o estádio, acreditando na equipe. 4-1 é uma vitória realmente maravilhosa. E uma vitória de um time que vinha jogando bem, que é a equipe do Curitiba. Então, parabéns ao Botafogo, seguindo firme e forte em busca desse título brasileiro. E vou falar mais uma vez, Sul-Americana é importante, o brasileiro é mais. O Botafogo tem 2 jogos importantes. Eu não jogaria com a equipe titular nessa Sul-Americana no jogo de quarta. Sábado tem um jogo, né, também importante, né, acho que é contra o Cruzeiro, depois tem mais um jogo, acho que é com o Bragantino, não, enfim, tem jogos difíceis, então precisa somar pontos. O título do Botafogo não é a Sul-Americana, o título do Botafogo é o Campeonato Brasileiro, e no Brasileiro está muito bem.
está jogando muito bem. Parabéns ao Botafogo pela bela vitória. Parabéns também à equipe do Curitiba, que eu tenho certeza que vai crescer ainda mais dentro da competição. Bom jogo entre Curitiba e Botafogo, ou seja, Botafogo e Curitiba aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Bom, amigos, agora falar a respeito da vitória do Palmeiras, que ganhou do América em Minas, de 4-1. Mostra a força. Se você pegar a tabela hoje, primeiro, Botafogo. A diferença é enorme ainda, 12 pontos. Segundo vem, né, ali a equipe do Palmeiras e Flamengo. E terceiro vem o Grêmio com jogamentos. O Grêmio ganhar, ele passa a ter a diferença de 10 pontos para o Botafogo. Né? Hoje a diferença é de 13 pontos. Hoje a diferença do Grêmio para as duas equipes ali, né, que estão juntas, é de 1 ponto. Mas enfim, que é Flamengo e Palmeiras. Mas o Palmeiras mostra a força que tem. Eu sempre digo, se você olhar na tabela, quem é que fica na frente? É quem tem dinheiro para contratar. Flamengo e Palmeiras estão sempre juntos. É impressionante a qualidade desse time. O que falta aí era uma reação do Atlético Mineiro, que está muito mal, que também gasta muito, contrata muito. Mas realmente está de parabéns a equipe do Palmeiras, muito forte. Falo sempre da gestão, do trabalho. Tem uma pressão enorme para fazer contratações. O Palmeiras não pode cair nessa, não pode. O Palmeiras ganhou tudo no último ano. Às vezes, num ano você não ganha, mas não tem uma equipe fraca. A equipe do Palmeiras é muito boa. Pode ser que nesse ano não encaixe, o ano que vem encaixa, volta tudo normal, mas é uma equipe vitoriosa, essa equipe do Palmeiras, com um ótimo treinador, com uma ótima gestão. Então, ganhou de 4-1, com autoridade, mostra a força do Palmeiras de ir em busca desse título, por que não? O Botafogo não pode vacilar, tá difícil. É muito pontos, né? 12 pontos, são na realidade 4 vitórias aí seguidas e 4 jogos para o Botafogo perder, que eu acho muito difícil, e ter uns confrontos diretos, enfim. Tem muita coisa nessa virada do turno, ainda faltam 2 jogos para virar o turno, né? O Botafogo é o campeão do turno já, tranquilamente, e vamos esperar o que é que vai acontecer, né? 43 pontos é muito ponto, ainda faltando mais 2 jogos, mostra a força total do Botafogo nesse primeiro turno, nessa virada. Mas Palmeiras e Flamengo tá aí, de olho, tem um time forte e com um treinador, como eu falei, muito inteligente e conhece também a qualidade do seu time. Então, um ótimo jogo do Palmeiras e uma ótima vitória do Palmeiras diante do América. Fala, galera! Esporte da sorte, meu amor, esporte da sorte. Nosso amor, vai lá e acerta, vai buscar esse dindizinho. Final de semana, gastou dinheiro, gastou mesmo essa graninha? Então vai lá buscar no esporte da sorte, vai lá e acessa. Selo do xerife, esporte da sorte. Valeu, galera, um beijo no coração e um bom início de semana a todos. Fala, pessoal do canal Xerife, Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Finalzão de mês, os jogos rolando aí, comendo fogo, final de semana com várias partidas. Para o futebol pernambucano, teve Retrô em campo, belíssima vitória do Retrô contra o Iguatu por 2-1, uma vitória muito importante para passar para a próxima fase, né, desse mata-mata. Teve também o empate do Náutico por 1-1 e a vitória do Sport por 2-0. Começar pelo jogo do Sport. O Sport venceu sua partida contra o CRB, conseguiu também quebrar o tabu diante do Daniel Paulista. O Sport conseguiu uma grande vitória por 2-0, mas não conseguiu performar no primeiro tempo. Isso é muito ruim, né? O Sport ele começa a oscilar um pouquinho, simplesmente nessa reta, nessa virada de turno, né, que está se acontecendo. Foi o primeiro jogo do retorno já, mas o Sport está no G4, isso é o mais importante. O Sport sentiu dificuldades na própria marcação da equipe do CRB, que encaixou muito bem em cima do modelo de jogo da equipe do Sport. Daniel Paulista estudou muito a equipe do Sport, na verdade, mas no segundo tempo não. Segundo tempo não suportou a pressão do Sport. Logo nos minutos iniciais, o Sport consegue fazer logo 1-0, cruzamento do Luciano Juba, uma falha do sistema defensivo da equipe do CRB, que poderia ter cortado a bola, né, ter chapado essa bola, não aconteceu. A bola passa por debaixo da sola do pé do jogador e o Sabino ali espertamente conseguiu fazer 1-0 para o Sport. O Sport aí começa assim a dominar mais um pouco a partida, porque o CRB automaticamente ele tinha que sair mesmo, né, para buscar esse empate, e conseguiu o gol, né, o segundo gol, na verdade, por 2-0, o gol do Ronaldo de pênalti, um pênalti para mim correto, né, e também foi expulso o zagueiro da equipe do CRB, mas aí o Ronaldo consegue fazer 2-0 e decretar finalmente a vitória da equipe do Sport. O Sport tem alguns pontos positivos. O próprio Wagner Love, que eu já venho falando já tem um bom tempo. O Alan Ruiz, um jogador que precisa de minutagem, mas você vê que é um jogador muito inteligente.
Isso vai somar e agregar muito a equipe do Sport. Teve a volta também do Fabinho nos minutos finais. Enfim, o Sport já começa a criar corpo novamente, né? Já que tinha perdido alguns atletas por lesão. E ainda tem atletas que ainda falta estrear, né? Então isso é bem bacana, o Sport começa a ganhar corpo, isso é muito bom. O Sport está no G4 hoje, na terceira colocação, então o Sport tem que manter essa sequência muito boa de vitórias para ainda mais se consolidar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora falar do Náutico. O Náutico conseguiu um empate milagroso, né? O gol do Polvigeiro, empatou contra o Operário lá no Paraná, né? Um jogo muito importante, 1-1, mas o Náutico vem me chamando a atenção em alguns pontos, né? O Náutico só começa a jogar, só começa a criar quando ele toma um gol, simplesmente fora de casa. Isso é muito preocupante. O Náutico está tomando alguns gols muito besta mesmo. O meio de zaga do Náutico está deixando a desejar, mas quando a gente fala aqui, a marcação tem que ser forte, mas não é só do sistema defensivo, tem que ser do sistema ofensivo também. A marcação tem que vir de cima para baixo, né? E isso vem acontecendo, vem estourando muito no sistema defensivo do Náutico. O Náutico consegue um ponto muito, mas muito importante mesmo fora de casa, e ele vem conseguindo pontuar fora de casa. Para mim, o maior problema do Náutico é dentro de casa, quando ele começa a perder esses pontos tão preciosos para a equipe do Náutico Capibaribe. O Náutico precisa agora ter uma sequência boa de vitórias, porque nos próximos 4 jogos, 2 jogos são com equipes que estão no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Então o Náutico precisa acordar, precisa começar a vencer seus jogos e também jogar bem. O Náutico consegue, como eu falei anteriormente, um empate milagroso, porque o Náutico não jogou bem o primeiro tempo, mas a entrada de alguns atletas o credenciou para buscar esse empate e teve algumas chances antes do próprio gol do Polvigeiro. O Náutico entrou também com um jogador muito interessante, o Lima, né? Um jogador que tem muita qualidade técnica, um jogador que dá muita dinâmica para a equipe do Náutico. Então eu acho que é um jogador que pode ser observado e ter mais minutagem, né? Um jogador que chegou agora, mas um jogador que, sem sombra de dúvidas, vai agregar muito à equipe do Náutico Capibaribe. Então, pessoal, então vocês já sabem, curta, compartilhe bastante o canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. Tem o site do Xerife também, ricardorocha3.com. Agora é a melhor parte, olha. Esporte da sorte, meu amor, com apenas R$1 você já começa a fazer suas apostas. E você sabe, esporte da sorte é muito mais que betting.